You told me you loved me, was your one and only, only. Now I'm sitting here lonely. Olá amigos, é um prazer tê-los aqui. Gostaria de falar sobre este importante tema, missão divina. Missão, a definição da palavra, ela já nos fornece muitas pistas, né, a nós entender e compreender. Por exemplo, missão está envolvido no ato, né, nessa palavra, na sua definição, o ato de enviar ou ser enviado. Também fala sobre aquele encargo, aquela incumbência, um certo desempenho de um determinado dever, uma obrigação que nos é imposta. Também outra concepção da palavra missão se refere a uma negociação diplomática. Por exemplo, um país, ele no sentido de desenvolver, de defender os seus interesses, né, em relação a outros países, ele tem lá profissionais, os diplomatas, que são especializados, preparados para tratar de assuntos dos interesses daquele país. Então, nessa concepção, né, a palavra missão se refere àquela negociação que se estabelece. Então, é uma missão, né, um determinado país nomeia lá um ou mais diplomatas para irem a outro país tratar oficialmente de assuntos relativos aos interesses daquele país. Então, uma missão diplomática. Também, se referindo a outro sentido, outro aspecto, fala sobre um sermão ou uma série de sermões que são destinados a propagar ou a avivar, a destacar a fé. Então, nesse sentido também, nós vemos, por exemplo, no mundo inteiro, ao longo da história, né, casos, histórias de instituições religiosas, né, que realizaram missões e cujos resultados até hoje nós vemos aí em todas as partes do mundo, das mais variadas religiões, das mais variadas confissões de fé. E também, ainda se referindo na questão da fé, né, fala também sobre aquele local, aquele centro estabelecido ali, onde ficam ali os missionários, onde existe a administração da missão. Então, como nós vimos, existem várias definições da palavra missão, né? Mas eu quero me deter na chamada missão de vida. Isso mesmo, missão de vida. Pois eu entendo e creio que você há de concordar comigo que todos nós, entre o nascimento e a morte, nesse período compreendido que nós chamamos de vida, né, nós temos sim uma missão de vida. Nós temos algo, nós não estamos aqui pura e simplesmente por acaso. Não somos um acidente. Não, eu creio que nós estamos aqui com um propósito, com um objetivo, com uma missão de vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta oportunidade. Inicialmente eu gostaria de destacar, e chamar a atenção para dois aspectos relacionados à nossa missão de vida. A primeira se refere à fonte de uma necessidade ou de uma autoridade, porque uma missão ela pode ser nos dada de duas formas. A primeira é no sentido de que alguém vem e pede algo para nós, solicita algo. Por exemplo, que nós não temos nenhuma obrigação, não temos nenhum dever de fazer aquilo, mas a pessoa, seja um parente, um amigo, enfim, ela nos pede, ela nos solicita que nós façamos algo por ela. Então, essa missão, quer dizer, é importante nós destacar aqui dois aspectos. A fonte, se é uma necessidade, se é um pedido, se é uma solicitação, ou se é uma imposição, se é uma ordem, isto é, daí a fonte tem autoridade para mandar, para dizer para nós, para exigir de nós que nós venhamos a fazer a missão. Ok? Então isso é muito importante. Em primeiro lugar, definir a fonte. Isso faz todo sentido quando nós tratamos dessa questão, porque
Por exemplo, muitos, eu creio que estão desfocados da sua missão, muitos não estão desempenhando a sua missão de vida, porque talvez não entenderam ainda, não conseguiram definir qual é a fonte, qual é a origem, né, da onde veio o comando, da onde veio a solicitação, aonde se originou a ordem para a sua missão. Se é uma solicitação, se é uma necessidade de alguém, se é um pedido de socorro de alguém, de ajuda, né, a sua missão, ou se é uma ordem vinda de uma autoridade, quer dizer, de algo que estão lhe exigindo, que tem poder, portanto, para lhe exigir que faça, que cumpra, que desempenhe determinada tarefa. Pois bem, isso faz toda a diferença. Gente, eu gostaria de vocês me acompanhassem nesse raciocínio para que nós avaliássemos corretamente, né, qual é a definição, qual é o conceito que nós temos para desempenhar as várias obrigações na nossa vida. Qual é o tipo de vida que nós estamos vivendo, qual é os conceitos, quais são os princípios que norteiam a nossa vida, que direcionam, que pautam a nossa vida. Será que nós simplesmente achamos que estamos nesse mundo, mas não temos obrigação nenhuma, não temos obrigação conosco mesmo, com o nosso corpo, com a nossa saúde, não temos obrigações com os nossos familiares, seja esposa, filho, pais ou parentes, não temos obrigações na sociedade em que vivemos, porque, afinal, podemos viver do jeito que nós quisermos. Isso aí, a pessoa que age segundo esse princípio, ela está nada mais, nada menos que demonstrando o conceito, o entendimento que ela tem. Por exemplo, ela pode, as suas ações estão demonstrando que ao agir daquela determinada forma, ela está nada mais, nada menos de que considerando, entendendo que ela não tem obrigação nenhuma e que tudo aquilo que as pessoas lhe pedem, tudo aquilo que as pessoas às vezes até solicitam a ela, na verdade não passa de pedidos e ela não tem nenhuma obrigação. Outros, ao contrário, tem uma outra concepção, um outro entendimento. Acham que existe uma autoridade que lhes incumbiu, que ao nascer ela recebeu uma missão de vida, quer dizer, existem obrigações, algo que ela não pode pura e simplesmente, como a gente costuma dizer, cair fora, se omitir de fazer, se afastar do cenário. Não, mas ela tem uma obrigação, seja como pai, seja como filho, enfim, seja como parentes, com seus amigos, com a sociedade, com o mundo em si. Existe uma obrigação, existe uma missão de vida. Ela veio a este mundo e existe toda uma expectativa a seu respeito para que ela venha desempenhar um determinado papel. Eu entendo, e creio que você vai concordar comigo, que isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Conhecer, saber exatamente a sua missão divina e a origem, a causa, a fonte, da onde provém essa missão, que quem lhe deu essa missão de vida. Se foi um pedido, se foi alguém que não tem nenhuma obrigação, e se você não tem nenhuma obrigação de cumprir, de fazer, de satisfazer essa necessidade, ou, pelo contrário, se na verdade existe uma autoridade, a fonte onde se originou a sua missão divina, tem autoridade e tem poder para lhe pedir, para esperar que você venha a cumprir a sua missão. Dito isso, gente, eu entendo que eu e você, aí nós passamos para uma outra questão já, como nós estamos desempenhando, como nós estamos nos posicionando diante da nossa missão de vida. E aqui vai um questionamento, aqui vai um aprofundamento, um convite para nós aprofundarmos essa questão e fazermos uma análise.
analisarmos e ver se realmente nós estamos cumprindo com a nossa missão de vida. Porque a nossa posição diante da nossa missão divina, a maneira como nós a vemos, a encaramos, a entendemos, né, e nos posicionamos diante dela, é que vai definir e que vai dizer claramente qual é o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre esta fonte, sobre esta origem. Por exemplo, tem pessoas que elas sabem que elas, claro, elas se esforçam, elas procuram ter sucesso na vida, trabalham de maneira honesta para isso, né, e conquistam aí um nível de vida satisfatório, bom, excelente até, né? Mas ela sabe que a sua missão de vida não se restringe a isso. Ela não vê esse mundo apenas para desfrutar. Ela sabe que ao alcançar aquele patamar de sucesso, de realização, de conquista, a sua missão de vida inclui também que ela venha a participar. Ela sabe que ela tem uma obrigação de também contribuir para que outras pessoas, talvez com dificuldade, talvez com capacidade, enfim, uma série de questões, pessoas que estão em um outro cenário, elas venham também a se desenvolverem, e ela tem uma obrigação. A sua missão de vida inclui que ela venha estender a sua mão, ela venha cooperar, ela venha fazer uma doação, doar-se a si mesmo, o seu conhecimento, a sua capacidade, os seus dons, os seus talentos, as suas aptidões, né, venham ser colocadas a serviço de alguém, porque ela entende que a sua missão de vida inclui isso também. É sobre esse assunto que eu gostaria de nós refletirmos. Por exemplo, pensarmos realmente como como nós estamos nos posicionando, qual é a nossa posição, qual é a nossa motivação. O que tem ocupado, por exemplo, a maior parte do nosso tempo, dos nossos pensamentos, dos nossos esforços, o nosso projeto de vida, como ele está se desenvolvendo? Será que nós não estamos com a dificuldade de entender e de compreender a verdadeira razão da nossa missão de vida, desse período que nós estamos aqui? Será que nós não estamos concentrando de maneira demasiada esforços apenas num sentido, num aspecto da vida, e esquecendo outros tão ou mais importantes? Disso tudo depende a nossa missão de vida. A nossa missão de vida, a compreensão que nós tivermos da nossa missão de vida, irá sim determinar as nossas ações. Então eu gostaria de ficar por aqui com essa reflexão, né, para que nós pensássemos um pouco, né, analisasse, né, como tem sido a nossa vida, como está sendo os rumos da nossa vida, né, as nossas realizações. Será que nós realmente estamos conscientes da nossa missão de vida, do nosso objetivo? Por que estamos aqui? Qual é a finalidade que nós estamos aqui? Ou será que a nossa vida se resume apenas à conquista, a nossa preocupação se concentra apenas em nós, ou nos nossos familiares, naquele círculo próximos a nós? Ou a nossa visão ela é mais ampla, ela entende que todos nós, por mais que não tenhamos grandes coisas, e aqui me vem à mente existe um provérbio, né, um ditado popular muito interessante, com o qual eu concordo, inclusive, que diz assim: ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar. E também, no oposto, ninguém é tão rico que não precise de algo. Gente, tem muita gente aí precisando de ajuda. Tem muita gente aí que precisando, talvez não apenas de ajuda física, material, de dinheiro, enfim, de algum recurso, mas também e principalmente de atenção, de carinho, de amor, de reconhecimento. Quem sabe seja isso, né, que a nossa missão de vida, estender o braço a alguém, compreender alguém, né, fazer com que alguém, mesmo tendo recursos, né, venha se sentir valorizado. Eu creio que isso é muito importante, pois que
Disso depende a nossa missão de vida. Eu quero encerrar por aqui agradecendo a tua atenção e no próximo vídeo eu conto com você. Um abraço. You told me you loved me, loved me. Was your one and only, only. Now I'm sitting here lonely. What made you change your mind? Did everything I could do. Lost myself.